Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Aproveito para falar que Ruth, capítulo 4, é o último capítulo de Ruth, ok? Então, a partir de amanhã a gente vai estar aqui fazendo outro devocional de outro livro. Eu aguardo você aqui para a gente estar dando continuidade aos devocionais, para a gente estar enchendo o nosso espírito, de fortalecendo o nosso espírito para a nossa fé estar intacta, tá? Mediante a presença do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 4, a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos instruído o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor, para nos dar maior entendimento da tua palavra. Para assim a gente vir colocar em prática tudo que estamos aprendendo aqui. E assim a gente vir a obter transformação em nossas vidas, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia. Em Ruth, capítulo 4, versículo 2, que fala assim. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram da nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá que casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: neste caso, eu não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar minha própria herança. Use você o seu direito e eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou as sandálias e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra as suas sandálias. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Aqui é quando Boaz queria assumir a Ruth, ele precisava primeiro conversar com esse parente mais próximo. Porque o direito, perante a família, o direito de casar com Ruth seria desse parente mais próximo. Para depois ser de Boaz. A mesma coisa é a compra das terras. Primeiro o direito era para esse parente, para depois vir Boaz. Então o que Boaz fez aqui? Ele chamou, ele induziu uma reunião ali, entende? Ele induziu uma reunião onde ele chamou as autoridades ali de Judá, juntou as autoridades com o parente mais próximo e expôs a situação. Para ele poder casar com Ruth, ele precisava primeiro enfrentar essa situação, ele precisava primeiro colocar essa situação à tona, ele precisava primeiro botar essa situação em evidência, porque se ele casasse por Ruth por trás, ele estaria infringindo a lei. Entende? E a gente sabe que as coisas de Deus não tem infringimento à lei. A gente sabe que tudo com Deus é certinho. Então, o que Boaz fez aqui? Ele agiu como um homem íntegro. Entende? Ele agiu como um homem correto. Ele foi perante as autoridades, chamou as autoridades, chamou esse parente mais próximos, expôs a situação e disse para esse parente mais próximo: se você quiser ficar com as terras, que é um direito seu, ok? Você precisa também casar com Ruth, que é uma moabita. Entende? Então ali, qual foi a reação do parente mais próximo? Ele ficou meio que, vamos botar assim, sem a opção para a compra das terras, porque ele tinha que casar com a Ruth, para as terras continuar na família de Noemi. Entende? Então existia ali uma condição, só que ele não quis. Ele preferiu abrir mão no direito dele para poder não ter o nome dele sujo, porque na cabeça dele, se ele casasse lá com a Ruth, a descendência ia ter uma mistura na descendência que ia ser ruim para ele, ok? Então, como tudo já estava orquestrado por Deus, que Boaz ia casar com Ruth, esse homem abriu mão do direito dele para Boaz casar com Ruth. E que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui na história, não sei se vocês perceberam, existiu uma cena. Qual foi a cena? Boaz, para poder ficar
para poder agir corretamente perante Ruth e perante a lei, ele chamou as autoridades. Entende? Ele fez com intenção já, ele já sabia o que ele queria. Então, ele fez com a intenção, ok? Com a intenção de conseguir o que ele queria. Então, ele armou ali, né, uma situação. Ele chamou as autoridades da cidade, juntamente para ficar de frente à situação com o parente mais próximo, ok? Nesse que ele armou essa situação, ele estava querendo dizer o quê? Perante aquelas pessoas que estavam ali, as autoridades estavam ali, vocês vão ser a minha testemunha. Vocês vão ser a minha testemunha que eu quero fazer as coisas corretamente, conforme manda a lei, e que eu tenho a intenção no meu coração de casar com Ruth. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Para um acordo, você, no seu caso, vamos trazer isso para a nossa vida, para um acordo ser concretizado, ele precisa ser verbalizado. Então, se você tem a intenção para algo, de fazer algo com alguém, ou para você, ou de um modo geral, a sua intenção precisa ser verbalizada. Foi o que Boaz fez aqui. A intenção dele de casar com Ruth foi verbalizado, ok? Só que ele precisava fazer isso na presença de testemunhas para testificar aquela situação ali e mediante ao parente mais próximo. Para não haver erro, para não fazer nada no oculto, para fazer nada debaixo dos panos. Então, trazendo isso para a nossa vida, a nossa intenção, por mais boa que seja, precisa ser verbalizada. Deus não custa nada, Deus não gosta que a gente faça nada no oculto, porque coisas em ocultas vêm do inferno, é de demônio, entende? Então, tudo com Deus é às claras, tudo com Deus é evidência. Então, o que a gente precisa entender disso aqui? Se a nossa intenção precisa ser verbalizada, isso quer dizer que se a gente tem a intenção, por mais boa que seja, a gente não verbaliza, a gente não tem direito sobre aquilo. Entende? Porque uma vez que você verbaliza a sua intenção e o acordo é firmado na presença de testemunhas, você não tem como voltar atrás. Entende? Você teve uma testemunha ali. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que além de Deus não fazer nada em oculto, tudo com Deus é evidência, por mais que você tenha boas intenções no seu coração, de não comunicar, de não trazer evidência, de tentar fazer as coisas na surdina, para poder ser, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, ser validado, você precisa verbalizar. Entende? Principalmente no plano espiritual. Você precisa verbalizar. Porque se a intenção do seu coração é boa e você não verbalizar, não colocar para fora a intenção, primeiro, a outra pessoa, vamos supor aqui que seja um acordo entre duas pessoas, a outra pessoa nunca vai saber. Entende? Sempre vai ficar subentendido, mas não vai ficar claro. Lembrando mais uma vez que as coisas de Deus não são no oculto, precisa ficar em evidência, precisa trazer as claras. Então a intenção do seu coração precisa ser dita, precisa ser verbalizada, precisa ser concretizada, principalmente na presença de testemunhas. Entende? Para poder selar no plano espiritual o que você quer. E uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento: a intenção pode ser boa, correto? Mas uma vez que você não finaliza a intenção dentro de você, o acordo dentro de você, na sua cabeça, vamos botar assim, tá acordado, mas perante aos outros não existe testemunha ali. A partir do momento que você não verbaliza, mesmo que a intenção sendo boa, não existe acordo. Se Boaz aqui não tivesse falado, encarado a situação de frente, o desafio de frente, e ter ido perante as autoridades e perante o parente mais próximo, ter exposto o que estava ali, ele nunca seria marido de Ruth. Entende? Por melhor intenção que ele tivesse no coração dele. É a mesma coisa você. Se você não expor, se você não trouxer em evidência a sua intenção, verbalizando ela para com a pessoa mediante a testemunhas, por mais direito que você tenha, você não vai finalizar o acordo. Ou seja,
Você não finaliza o acordo, você não finaliza a sua intenção, ok? Você não expõe a sua intenção, você não finaliza. E você abre espaço para outras pessoas também quererem ter o que é seu por direito. Entende? Porque aqui na história, se Boaz não tivesse feito o que fez, mediante as pessoas ir lá expor a intenção do coração dele, para poder buscar ali perante as testemunhas e ao parente mais próximo, por mais boa intenção que Boaz tivesse, a Ruth estaria à disposição de quem quisesse. Porque ele não finalizou a intenção do coração dele, mediante as testemunhas. Entende? Então, aquele ato ali de Boaz, mediante as pessoas, era justamente para mostrar e para finalizar, entende? De uma forma correta, aquele assunto ali do casamento com Ruth. Então, houve-se uma prática verbalizada, houve-se na presença de pessoas, ok? Testemunhas, para ela poder finalizar ali a intenção do coração dele para com Ruth. É a mesma coisa você. Eu não sei qual é a intenção do seu coração, nem que acordo você fez com alguém. Mas para esse acordo e essa intenção ficar de acordo com a vontade de Deus na sua vida, ela precisa ser verbalizada mediante a testemunhas. Para poder trazer o que está em oculto, a evidência. Lembrando que com Deus, nada com Deus em oculto é evidente, é às claras, ok? Então, esse acordo que você está fazendo com a intenção no seu coração, por mais boa que seja, ele precisa ser verbalizado mediante a testemunhas. Senão, não existe acordo. Entende? Senão, a outra parte lá continua à disposição de quem quiser. Porque é seu por direito. Entende? Da mesma modo aqui que era por direito de Boaz, mediante a desistência do outro parente, o parente mais próximo seria ele, que era dele por direito, é a mesma coisa contigo. Deus deu a você o direito de ter. Só que só vai ser seu mediante você se posicionar, verbalizar a intenção do seu coração, acordar mediante testemunhas. A partir do momento que você não faz isso mediante testemunhas, ok? Você está abrindo mão de algo que Deus te entregou. Você está dando a oportunidade de outras pessoas também terem o direito. Então, o que você tem que fazer? Uma coisa que a gente precisa saber por conhecimento. Tudo que Deus nos entrega, tudo que Deus nos dá, a gente precisa guardar com amor e carinho. Porque uma vez que Ele dá, se a gente não pega, se a gente não fica, a gente pode vir a perder. E Ele não dá de novo. Entende? Então, isso aqui é muito importante. Deus deu algo para ti, que é um direito teu. Se você não cuidar, você está abrindo espaço para outras pessoas terem também. Mas para você ter o que Deus te deu, é preciso você verbalizar a intenção do seu coração, o acordo que foi feito mediante a testemunhas. Porque dessa forma você vai estar agindo de acordo com a vontade de Deus. E a gente precisa saber que a vontade de Deus é tudo em evidência, não é nada em oculto. Porque tudo que é de oculto não vem de Deus. Então você, como um homem e uma mulher de Deus, precisa verbalizar, mediante a testemunhas, a intenção do seu coração, mediante a situação que Deus entregou na sua mão, que é um direito seu, por direito, para poder vir a finalizar e ficar contigo para sempre. Entende? Então você precisa tomar um posicionamento e uma decisão para poder dar continuidade a esse assunto que você está passando mediante ao Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Pai, nos dê sabedoria e discernimento para podermos estar nessa situação e podermos resolvermos conforme a Tua vontade, Pai. Encha nosso peito de coragem, Senhor, para a gente poder tomar essa decisão. Por mais difícil que seja, Pai, por mais que venha atrapalhar de um modo geral a nossa vida, Pai. Que a gente venha ter discernimento de espírito, que a gente venha ter sabedoria, Senhor, para a gente fazer tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Não permita que o medo seja maior que a nossa coragem, Senhor. Que
Que a gente fique andando de acordo com a sua vontade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.